Esse vídeo é para quem não quer ficar por fora das conversas com os kiwis. Você provavelmente já ouviu falar da Jacinda Ardern, ou como eles chamam aqui, Jacinda Ardern, ou ainda simplesmente Auntie Cindy, que ficou famosa principalmente durante a pandemia do Covid pela forma como a Nova Zelândia lidou com isso, e, mais recentemente, porque na semana passada ela renunciou ao cargo de primeira-ministra da Nova Zelândia. E embora ela esteja saindo, ela teve um governo bem marcante aqui na Nova Zelândia por diversos motivos. Então, se você tá vindo para Nova Zelândia, você precisa saber quem ela é. Nesse vídeo, eu vou passar por alguns dos maiores e mais marcantes momentos do governo da Jacinda Ardern. Bom, a Jacinda começou a chamar a atenção do mundo quando, pouco tempo depois de se tornar primeira-ministra, ela deu à luz a uma bebê. Ela foi a segunda mulher do mundo que deu à luz enquanto exercia o papel de chefe de Estado e foi muito questionada se ela seria capaz de exercer um cargo como esse e ser mãe ao mesmo tempo. A pregnant prime minister isn't feminism, it's betraying your voters. The sentiment in that piece suggests that women can only be mothers or other. Can I be a prime minister and a mother? Absolutely. Will I have help to do it? Yes. E ela também foi a primeira a levar um bebê de 3 meses a uma conferência da ONU, o que chamou bastante a atenção do mundo na época. Ela disse que espera que atitudes como essa ajudem a normalizar mães que trabalham. Ela também achou importante destacar que, embora o marido dela tenha ido com ela a esses eventos, o custo dessas passagens foi pago com dinheiro deles e não com dinheiro de impostos, já que o principal motivo dele estar acompanhando ela nessas viagens era para cuidar da bebê enquanto ela frequentava os eventos oficiais. Um segundo momento que trouxe bastante relevância para Jacinda foi quando aconteceu um ataque terrorista aqui em Christchurch. Foi um ataque que chocou o país inteiro, porque a Nova Zelândia, no geral, é um país muito pacífico, que dificilmente tem ataques desse tipo. Mas um supremacista branco australiano, mas que já morava aqui na Nova Zelândia há 2 anos, comprou armas e foi a 2 mesquitas diferentes aqui de Christchurch e matou 51 pessoas. A Jacinda respondeu rapidamente em apoio à comunidade islâmica e mudou a legislação de armas da Nova Zelândia. Por aqui é permitido comprar armas, inclusive é uma coisa que pra gente que não tá acostumado é bem estranho ver lojas de armas aqui, mas desde então ficou mais difícil conseguir uma licença para comprar arma e as armas semiautomáticas, que foram as que foram usadas no ataque terrorista, se tornaram ilegais. A pena para quem tiver uma arma ilegal também aumentou e essas mudanças foram aprovadas de forma quase unânime, com apoio inclusive do partido da oposição, o National Party. Durante a mudança, a Jacinda disse que ter uma arma de fogo é um privilégio e não um direito, e que eles não seriam um governo responsável se não fizessem essas alterações. Embora uma parcela considerável da população não tenha gostado dessas mudanças, a maioria esmagadora apoiou essas decisões, demonstrou apoio às comunidades islâmicas e condenou veemente os ataques. Me sinto muito jornalista falando veemente. Ela também pediu que os jornais e outros órgãos da mídia não divulgassem nem o rosto nem o nome do terrorista, já que ela entende que um grande motivo pelo qual esses atos são cometidos é para ganhar notoriedade e reconhecimento de outros extremistas. E um terceiro momento pelo qual o governo da Jacinda ficou bem famoso mundialmente foi por conta da forma como lidou com a pandemia do Covid. A Nova Zelândia foi um dos primeiros países a fazer um lockdown super rígido. Apenas trabalhadores considerados essenciais, como profissionais da área da saúde e também trabalhadores de supermercados e etc., podiam trabalhar presencialmente, não podia nem delivery, por exemplo, e as fronteiras do país ficaram fechadas por 2 anos. Essas medidas foram bem duras e não só prejudicaram bastante algumas indústrias como o turismo, por exemplo, mas também prejudicou várias pessoas que moram na Nova Zelândia, mas estavam fora do país no momento do fechamento das fronteiras, e também as pessoas como eu que estavam aqui e não conseguiam sair do país para encontrar suas famílias durante 2 anos. Mas, por outro lado, a Nova Zelândia passou 2 anos com apenas 25 mortes por conta do Covid, numa população de 5 milhões de pessoas.
A comunicação do governo durante a pandemia também foi algo que foi bem falado mundialmente. Pelo menos uma vez por semana a gente tinha relatórios do governo na TV, na rádio, etc., falando sobre como estava a situação no país, quais seriam os próximos passos, as próximas atitudes. Para quem não estava aqui, teve também alguns personagens que ficaram bem famosos nesse período. Primeiro a gente teve o Dr. Ashley Bloomfield, também conhecido como Bloomy pelos Kiwis, que sempre aparecia e dava as últimas notícias em termos de pesquisas, de vacinas e etc. E também ganhou bastante notoriedade nessa fase o Chris Hipkins, que acabou de se tornar o substituto da Jacinda como primeiro-ministro da Nova Zelândia. Ele ficou famoso principalmente por uma gafe que ele cometeu em um comunicado sobre a Covid, onde ele confundiu o termo esticar as pernas com abrir as pernas. In higher density areas for people to get outside and to spread their legs when they are when they're surrounded by other people. Stretch my legs. I'm sure you'll all have fun with me later. E obviamente os memes correram soltos, mas como bom kiwi que ele soube tirar sarro de si mesmo, entrou na brincadeira e logo depois apareceu com uma xícara estampada com a sua gafe. E quando os laboratórios começaram a lançar as vacinas, vieram várias soluções, mas também vários problemas. O governo tentou estimular bastante a vacinação, principalmente de uma população mais jovem, com uma comunicação bem descontraída, como, por exemplo, essa campanha oficial do governo com o Dr. Bloomfield e que tinha o objetivo de falar com um público mais jovem e que, na minha opinião, representa bem esse senso de humor kiwi. Kia ora koutou. Hello, New Zealand. It's time to make summer unstoppable. Let's unite against COVID-19. Announcement. Mas eventualmente o governo anunciou que só derrubaria as restrições depois que o país atingisse a meta de 90% da população vacinada. Depois disso, o governo anunciou que ninguém seria obrigado a se vacinar, mas quem optasse por não tomar vacina teria várias restrições para frequentar locais públicos e para viajar. Foi aí que a gente começou a ver vários protestos anti-vacina, protestos que muitas vezes pararam as ruas, eles acampavam em vários lugares, chegaram aí até o parlamento e pediu o fim das restrições. E pouco tempo depois, realmente o país atingiu a meta de 90%, atingiu até bem mais do que isso, e o governo levantou todas as restrições e abriu as fronteiras. Outros momentos que também chamaram a atenção da imprensa mundial foram a forma tranquila como a Jacinda lidou com alguns terremotos durante entrevistas. Will be able to leave Auckland for domestic travel. Sorry, a slight distraction. Would you mind repeating that question? There's another shed for Clark. He has two. We're just having a bit of an earthquake here, Ryan. Quite a decent shake here, but if you see things moving behind me... No? We're fine, Ryan. Em um outro momento, mais recentemente, ela estava numa coletiva de imprensa e foi perguntada por um repórter se ela estava se encontrando com a primeira-ministra da Finlândia, simplesmente porque elas têm mais ou menos a mesma idade. E ela respondeu que fica imaginando se alguém já fez essa mesma pergunta para o Barack Obama quando ele encontrou o John Key, que era o primeiro-ministro aqui da Nova Zelândia. Yeah, a lot of people will be wondering, are you two meeting just because, you're similar in age and, got a lot of, common stuff there, when you got into politics and stuff, or can Kiwis actually expect to see more deals between our two countries down the line? Because my first question is, I wonder whether or not anyone ever asked Barack Obama and John Key if they met because they were of similar age. Because two women meet, it's not simply because of their gender. Yeah, we are meeting because we are prime ministers, of course. Outro momento recente da Jacinda, que também ficou bem famoso por aqui, foi quando, durante uma reunião no parlamento, o microfone dela estava ligado e ela não sabia, e todo mundo conseguiu ouvir ela chamando um outro membro do parlamento de arrogant prick. O que seria algo parecido com idiota arrogante, mas ao invés de idiota é uma palavra um pouco mais chula que se refere ao órgão sexual masculino. Logo depois do acontecido, ela pediu desculpas por ter falado isso e os dois se uniram numa campanha contra o câncer de próstata.
E mesmo no momento da renúncia dela, ela chamou bastante atenção do mundo por conta do motivo que ela escolheu renunciar. Ela disse que entende que o cargo que ela ocupa é um cargo que exige muito de uma pessoa e que ela já não tem mais combustível suficiente para continuar. And so today I'm announcing that I will not be seeking re-election and that my term as Prime Minister will conclude no later than the 7th of February. Ela também mencionou a vontade de passar mais tempo com a família e com a filha, que hoje já tem 5 anos, algo que ela não conseguiu fazer tanto quanto ela gostaria durante esses anos de governo. Por esses e outros motivos, a Jacinda foi uma primeira-ministra muito marcante aqui da Nova Zelândia, que com certeza vai continuar sendo mencionada mesmo após a sua renúncia. Não esquece de se inscrever no canal se esse vídeo te deixou mais por dentro da cena política aqui da Nova Zelândia. Até o próximo vídeo. Beijo! Ai, que susto, achei que eu tinha esquecido de gravar. Com certeza vai continuar sendo mencionada e lembrada mesmo após a sua renúncia. Lembrada, parece que ela morreu, né? Ela teve um governo... de brincation with me, né, véi?